Chegamos ao momento então do nosso tema desta manhã, a parte 4 deste livro. Nascemos para vencer. Deus maravilhoso, ainda, Senhor, em oração a Ti, quero declarar a minha submissão ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, a visão que Tu tens sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo para a última reforma protestante. Sou o que sou pela Tua graça, fala aos nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Kim, meu querido, mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez a cada um que trabalha neste culto, a cada um que participa neste culto também, aqui presencialmente, virtualmente. Muito obrigado ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, a nossa bispa primaz, toda a família apostólica pela confiança. E vamos hoje, aqui a partir da página, após termos falado na semana passada, dessa condição de herdeiros de Deus, vamos hoje entrar neste tema, na aula 4, a importância da fé. Onde o apóstolo Miguel Ângelo, na verdade, nós trazemos a importância da fé, que vai englobar, não é, tudo aquilo que um apóstolo nos traz neste livro sobre a fé, aqui a partir da página 46, quando ele diz exercitando a fé. Eu tenho dito para você que a fé, ela depende exatamente de um posicionamento nosso, para que nós possamos desenvolver esse exercício da fé, nada mais é do que esse desenvolvimento espiritual que todos nós temos que ter. A fé e espírito caminham juntos, é por graça, é por fé essa obra, não pode ser de outra forma. Então um espírito, diga comigo, um espírito bem alimentado pela palavra, é treinado e habilitado para viver a plena convicção da fé. Viu? Em plena certeza de fé, diz a palavra. Então, esse exercitando a fé, o apóstolo Miguel Ângelo cita o exemplo do nosso pai na fé, Abraão, e nos traz também algumas questões aqui sobre essa obra da graça de Deus. E na página 49, ele nos traz Romanos 1,17, que é o texto base, né, da nossa temática de hoje, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela. Então ele mostra, primeiro, que nós estamos aqui hoje para quê? Para que a justiça de Deus se revele, não é para nenhuma outra coisa. E aí diz como ela se revela, diz, ela se revela no Evangelho, que é o único Evangelho, o Evangelho da graça, que a gente vem tratando aqui já desde o início também. Aí ele diz como essa justiça, como é que isso se processa, né? Como se forma. Estava com saudade de você, Rogério, que bom tê-lo aqui hoje com a gente. O Rogério, que é um pizzaiolo, né? E dentre outras questões aí que ele trabalha muito bem, com tudo de panificação, ele sabe como é que se tem que trabalhar uma massa, não é verdade? Para que uma pizza fique bem, com uma postura, com uma textura boa, um bolo para que tenha um formato bom, tem um ponto da massa, tem uma forma daquilo, uma mistura perfeita. Então, o Evangelho da Graça é essa mistura perfeita para que a justiça de Deus apareça, que é todo o conjunto montado, que é a glória de Deus. Mas como isso se faz? De fé em fé. Olha que coisa interessante. Quer dizer que de fé em fé. Ou seja, não pode ter outro tipo de mistura. Tem que ser de fé em fé. É como se nós fôssemos aqui pensar, por exemplo, na construção do bolo, conforme estamos dizendo, e nós quiséssemos aí um bolo com uma cobertura de chocolate. Ele teria que ir dosando essa cobertura, o quê? De chocolate,
em chocolate. Ele não poderia colocar um pouquinho de chocolate, um pouquinho de chantilly, um pouquinho de outra coisa, porque dá problema. Então, o cristão de hoje, a graça de Deus, o evangelho, a justiça de Deus não adianta. Podem procurar qualquer outra forma ou fórmula. A única coisa que vai dar certo é se a pessoa viver de fé em fé. Ó, fé em fé, graça e verdade, justiça. Então, esta revelação que vem de fé em fé, são as bases da revelação, ela precisa ser dada uma relevância tal no Evangelho. Não se pode viver a fé de qualquer jeito. Aqui na página 50, o apóstolo usa Efésios 4:5, quando ele diz, há uma só fé. Então, na página 50, ele traz esse texto, que eu estou citando de Efésios 4:5, quando ele diz, há uma só fé. Há uma só fé. Um só Senhor, um só batismo, e Paulo vai desmembrando, mas a força desse versículo que eu estou trazendo para você aqui hoje, é entender que não há que às vezes a pessoa diz assim, não, todos os caminhos levam a Deus. Não. Desculpe. Todos os caminhos levam à religião. Todos os caminhos levam à religião. Porque a religião tem vários caminhos. Mas a fé, o religare, que é a religião do grego koiné, o religare, o trazer Deus ao homem, e o homem a Deus de maneira íntima e pessoal, só de fé em fé, só pelo Evangelho da graça. E depois aqui na página ainda 51, o apóstolo cita Efésios 1:13, que são textos que nós já temos trazido nas outras aulas, só estou fazendo uma síntese para a gente chegar nessa importância da fé. Efésios 1:13, quando ele diz, nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, por isso que eu estou te falando, tem que haver ele diz, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, há um selo, passa a ter então essa conexão perfeita, e agora nós temos que entender definitivamente que tudo na nossa vida tem que estar ligado à fé, inclusive as nossas finanças, e principalmente as nossas finanças. Por isso que aqui, a partir da página 59, na página 61, na verdade, o apóstolo começa a trazer isso também para o eixo das finanças. Como eu falava agora há pouco, as pessoas acreditam em Deus, tem até hoje simpatizante do Evangelho. Eu já vi gente dando entrevista e falando assim, não, eu sou simpatizante. Interessante, né? Como é que pode? Simpatizante do Evangelho. Porque a Bíblia tem coisas, né, palavras fortes, ela funciona, ela é dunâmica, e muitas vezes a pessoa olha e acha que é um livro de motivacional, é uma coisa interessante, realmente, não, algumas coisas, não. A importância da fé, quando a pessoa entende, quando ela se envolve, ela se conecta em todas as áreas da sua vida. O apóstolo traz aqui Marcos 11, 23 e 24, que diz, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será ele. Jesus disse, se alguém disser, ele não se referiu a pensar nem a refletir, diz o apóstolo Miguel Ângelo, ou imaginar. Ele ressaltou a importância de falar. Por isso que eu disse agora há pouco, o mundo está em crise, o mundo vive crise. O mundo tem recursos escassos, com um consumo ilimitado, então crise vai ser sempre a máxima desse mundo. E nós não podemos nos submeter a isso, nós temos que ter uma visão maior sobre isso, e se nós não nos envolvermos com a nossa vida financeira, nós vamos achar sempre que nós vamos perecer conforme este mundo deseja que nós pensemos. Essa afronta é para o povo de Deus. O ímpio não está nem aí. O ímpio vem à crise,
Sabe o que ele faz? Ele diz, opa, vamos roubar mais. O ímpio vê o outro morrendo, ele diz, opa, vamos vender caixão. Ele não tem compaixão. Ah, vai precisar de respiradores? Então vamos simular aqui. O que a gente pode simular? Quantos milhões? O ímpio só está pensando nessas coisas. Sabe? Moça, de máscara não consigo. Ele não sente, ele não tem essa sensibilidade, a expectação de juízo, de culpa, de pecado, que nós cristãos, só vamos ter com o amadurecimento, com o crescimento espiritual. Senão a gente vai ficar igual a eles também, só pensando em quê? Em dinheiro. O livro que fala, que trata, né, de domínio, ele diz que o homem só procura poder, dinheiro e sexo. Ele diz, e o dinheiro traduz em tudo isso. Então, é tudo uma conjugação, uma ligação. O livro de domínio deste mundo, para vocês terem uma ideia. Olha que visão. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aí está o segredo, a nossa confissão. Como é que nós vamos nos comportar com a fé? Para a gente manter a confissão segura, sabe, para a gente se manter nesse eixo de confissão da fé, tem que ter um algo mais, não pode ficar desatento, não pode ficar descuidado, não pode caminhar de qualquer jeito. Essa segurança, ela só virá com um cuidado, um zelo muito grande, por aquilo que o nosso Deus tem para as nossas vidas. Eu mandei um quadro para você, Joás, que mostra esses pilares da fé, sabe, os 4 pilares da fé. Então, essa base, que eu já tenho trazido aqui em alguns encontros nossos, ele vai nos estabelecer definitivamente como a fé funciona, como a fé opera. Porque se você não entende como alguma coisa funciona, você não sabe usar. Então você precisa usar a fé, porque tudo que virá contra as nossas vidas diariamente, diuturnamente, seja por dardos do inimigo, seja pelas obras do mistério da iniquidade que já opera, seja pela insuficiência da lei que invade os nossos ouvidos toda hora por aí, seja pela incapacidade da nossa carne, se nós não tivermos bases perfeitas, 4 bases, nós nos esquecemos de como isso opera, como isso funciona. E Hebreus 10, 35, ele diz, está ali no quadro, eu separei cada versículo daquele ali, ele diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Está aqui, Hebreus 10, 35. Então, eu peguei as frases e coloquei ali, confiança. Então, primeiro, fé, confiança. Quem tem fé, confia. Confia e pronto. Você sabe que tua existência, o teu dia a dia, o teu futuro, está nas mãos de Deus. Você confia e pronto. Quem confia, espera. Espera porque confia. Então, para esperar, primeiro precisa confiar. Você só espera por alguma coisa que você confia. É ou não é? Depois a perseverança. Você confia, você espera, e você persevera, porque é uma cadeia, é uma construção, são bases. Aí depois você tem que saber por que você confia, por que você espera e por que você persevera. Porque você tem uma vontade que está acima da vontade desse mundo, uma vontade que é superior a tudo que você possa imaginar. O Senhor disse, nome sobre todo nome.
Quando fala aos Efésios, ele diz, olha, nome sobre todo nome. No versículo 20 do capítulo 13, ele diz, olha, poderoso para fazer infinitamente mais. Então, esta superioridade das promessas de Deus, estão todas alinhadas à sua vontade, você persevera nisso. Aí você tem o que? Segurança. A tua segurança está em quê? Naquela última frase, em que você tem uma vontade que não falha, que é a de Deus, e que você está aqui só para fazer a vontade de Deus. Então acredite, e isso é terrível, 2 pensamentos humanos terríveis. O primeiro é que a gente sabe que vai morrer. Desculpe. Você gosta de falar de morte? Nunca se falou tanto em morte como se fala nesses dias, não é verdade? Então deixa eu te falar de morte para explicar a nossa vida. Você sabe que os animais, eles vivem aí mais contentes que nós, porque eles são irracionais. Então, a psicanálise fala sobre isso. O animal tem uma vantagem sobre nós, que ele não sabe que vai morrer, porque ele é racional. Ele não sabe que ele vai morrer, mas nós todos sabemos, desde que começamos a entender alguma coisa, a gente já tem a noção, já sabe que vai morrer. Quando passa a ter a noção do perigo, sabe que vai morrer de alguma forma, e aí começa a ter um medo tremendo. Esquece de que quem dá a palavra final sobre essa nossa existência aqui no mundo, que não é a morte, mas João 5,24 diz que é passada a morte para a vida. É apenas esse estado nosso de peregrinação nessa terra se cessar, as nossas obras nessa terra serem concluídas, e quem define isso é Deus. Não é traficante, não é bandido, não é bala perdida, não é narcotráfico, não é nada que você possa imaginar, não é nem a fome que está ameaçando assolar a humanidade aí, não é. E acredite, sempre nos tempos de maior fome e seca foi quando o povo de Deus prevaleceu. Então imagine o que Deus tem para nós aí. Se tem mais notícias para o mundo, momento do povo de Deus celebrar a vitória, gente. Porque nós sabemos que nós só temos que fazer, independente da realidade do mundo, nós só temos que fazer a vontade de Deus. Porque quando você faz a vontade de Deus, você alcança a promessa, está ali. Isso é o quê? Segurança. Irmão, já poderíamos todos fechar a Bíblia e dar tchau e ir para casa. Está aí o eixo central da nossa temática de hoje. Confiança, esperança, perseverança, segurança em Deus. Quem pode contra uma pessoa que entra nessa esfera, irmãos? Pode. E vai duvidar quanto à vida financeira? O apóstolo Miguel ele vem falando a importância da fé nas finanças, porque a pessoa começa a entender. Fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu não vou explicar tanto esse versículo, porque expliquei bastante ele na aula passada. Depois, quando estiver na internet, você vai poder acessar. Mas esse versículo traz para esse eixo. Como se revela, de fé em fé, temos então que acreditar, temos que nos aproximar de Deus e acreditar que Ele é galardoador. E Ageu, que são 2 ou 3 versículos depois desse aí, Ageu, o Senhor afirma, sabe, num momento de grande crise, o Senhor diz, olha, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então nós, na graça de Deus, nós sabemos, irmãos, quem detém o mundo tem uma estrutura financeira, que eu já tenho explicado aqui para vocês, onde apenas 8% é uma classe dominante. A demais população toda é massa de manobra no que tange essa questão financeira do mundo. E nós, no mundo espiritual, desculpe, irmãos, os que entenderem a graça de Deus, nós somos esses 8% dominantes. Acreditem. Nós temos condições de viver nessa terra, a despeito do que o mundo tentar fazer contra nós, reinando em vida. Só nós com essa segurança. Vendo isso, não é do mundo, não é do homem, eles pensam que eles têm o controle, mas sobre os filhos de Deus não terão. Não terão jamais, jamais. Agora, se nós ficarmos por aí, sendo mais um
só mais um ator, porque o mundo está cheio de atores, né? Tem cheio de gente. Tem gente que representa até que acredita em Deus, que é até crente. Tem gente que sobe até em altar e não acredita em nada. É muito mais atormentado, que não deixou completar, né? Então o crente está cheio de atores, cheio de ator, e a igreja está cheia de atormentados, porque se deixam levar pelo mundo. O mundo vai nesse fingimento, vai bem com o pecado, tudo bem. E os filhos de Deus? Os filhos de Deus, se não prestarem atenção, serão atormentados, entenderam a trocadilho do termo? Com as coisas, com as agruras, com a esparrela, né? A armadilha deste mundo. Então, nós precisamos agora, nesse eixo da segurança financeira, entender que o mundo não adianta. O ímpio não vai ter como mesmo, não vai enxergar nada, não vai poder avançar, mas nós, da graça de Deus, nós temos algo mais. Nós podemos e devemos avançar nesse algo mais. 2 Coríntios, aqui na página 67, nós vamos pular alguns textos por causa do tempo, tá, Joás? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o evangelho, a justiça de Deus, a imagem de Deus, que se manifesta de fé em fé, não poderá ser visto na vida dos incrédulos. Diz que isso já foi cegado, o entendimento. Agora, e os filhos de Deus? Os filhos de Deus podem e devem. Diga, todos podem, mas nem todos vão experimentar, nem todos vão ver. Agora, quem entender isso, sabe, Nazaré, você que hoje, imagino, desbravou tudo que pôde, hein, para estar aqui. Talvez uma das que tenham feito um esforço maior, talvez. A Nilza também, que veio lá teve que esperar o João. Fato é que cada um para estar aqui hoje, irmãos, isso é superação. Você mesmo pela internet, para estar conectado, para não ter seguido os apelos, tem gente que está ligado aí, eu sei, eu já vi agora há pouco, pessoas que continuaram ligados, alguns vão, às vezes cedem, mas você que fica do início ao fim, né, pega, então, quanta coisa você não está superando para permanecer ligado a essa escola de capacitação numa terça-feira? Eu mesmo aqui já recebi várias notificações pelo meu relógio aqui de que tem cliente me chamando. É um momento quente. O home office, as pessoas estão trabalhando em casa, eu sei disso, mas você consegue separar, você consegue aumentar aí o volume da sua Smart TV, quem tem, ou do seu equipamento de internet, mesmo aí no meio das suas panelas, sabe? Você está trabalhando, mas você está conseguindo assistir, acessar, você está envolvido com essa visão celestial, irmão. Não tem outra forma. Diz que esse entendimento que está a nossa, que foi cegado para o incrédulo, mas que está à nossa disposição, nós vamos atingi-lo, nós vamos ativar. E olha o que diz Josué capítulo 1, versículo 3. Olha que segurança. Isso aqui é promessa. O Senhor falava aqui sobre a terra prometida, e hoje na graça o Senhor fala sobre a nova Jerusalém, sobre o viver a bênção da graça de Deus, viver a segurança da salvação, viver a justiça de Deus que se revela de fé em fé, aqui na terra. Aqui na terra. Josué 1,3 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Então essa tem que ser a sua confissão, irmãos. Onde o seu pé tem pisado? Onde você tem enfocado? O que você tem confessado? Você tem que corrigir o azimuth, você tem que fundamentar, irmãos, uma coisa que é muito importante: as suas emoções. Sabe? As suas emoções, a sua segurança, a sua reflexão, ela tem que estar fundamentada em Deus, fundamentada na palavra, porque aí você vai ser uma pessoa
próspera de alma. Você vai ser uma pessoa segura, com segurança da tua alma. A âncora da tua alma é Jesus. Olha o que 3 João capítulo 2 afirma. Olha que testemunho. Eu quero poder dar esse testemunho sobre a sua vida, irmão. O mesmo que João fala do presbítero, ele diz: acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Entende, Gildinha? Assim como é próspera a tua alma. Senão não tem conversa. Senão não tem conversa. Eu sempre digo, às vezes a pessoa acha, irmão, não pense, não foque em mim. Não pense que eu não consigo fazer nada que Deus não tenha feito. Eu só consigo explicar o que Deus fez. E quem não acreditar no que Deus fez, quem não seguir o que Deus fez, quem não confessar, não praticar o que Deus fez, não vai viver o que Deus fez. Isaías 40, versículo 8, diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece. Então a nossa alma, a nossa visão, ela tem que estar dentro dessa segurança, ela tem que estar aqui centrada nessa verdade. Eu quero chegar nesse ponto aqui da página 85, quando o apóstolo, ele fala assim, olha, Deus não muda suas regras, no parágrafo da página 85, Deus não muda suas regras. Se queres prosperar, semeia antes. Se queres ser patrão de ti mesmo, semeia. Se queres ter paz, tem paz com os teus, na tua casa, no teu trabalho, etc. Se maltratares os outros, serás maltratado também. Se pisares em pessoas, funcionários. Então, ele vem trazendo aqui, fechando esse eixo todo, falando sobre essa questão de você entender definitivamente que você vai colher sempre aquilo que você semear. Sempre o que você semear. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, na página 85, diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, ele fecha todo esse ponto aqui, dessa primeira parte, para trazer agora uma síntese que nós vamos tratar aqui. Ele mostra que tudo que nós fazemos nessa terra, ou seja, esse corpo, a nossa existência humana, tudo que nós fizermos aqui, acumula o quê? O nosso galardão, que começa a se manifestar em termos de colheita nesta terra, para que no tempo do galardão celestial isso se manifeste, ok, tudo isso está nesse eixo aqui. Mas na página 86, então, quando ele traz Gálatas 6,9, Gálatas 6,9 é um texto que eu uso muito, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então ele mostra que nós estamos naquele eixo dos pilares da fé. Nós sabemos que fazer o bem nesta terra, que esse bem aqui, dos originais, manifestar as virtudes de Cristo, sabe? Você vai ceifar, você vai colher. E aí no finalzinho ele disse: quem desiste perde, mas é na perseverança que se alcança o prêmio. Ninguém que se engane quanto a isso. Reformula teus valores, os teus princípios, as tuas crenças, os teus comportamentos, para que te realizes efetivamente. Tens poder para realizar e para mudar a tua vida financeira. Não te esqueças de que as regras de Deus são universais. E nesse ponto de tão grande crise financeira, irmãos, a gente traz e fecha hoje essa importância da fé nesse tema, porque o que vem por aí, para o mundo, acredite, é crise, é um fecha e abre, é um quebra-quebra, é um sei hoje, amanhã não sei mais, hoje é dessa forma, amanhã já é de outro jeito, é instabilidade geral. E nós vamos prosperar, nós vamos ter ideias, nós vamos, estar focados naquilo que é a vontade de Deus, e pronto. E aí aqui, o apóstolo, na página 87, ele diz: para que nós, os seus filhos, alcancemos o objetivo que ele quer,
devemos obedecer 5 preceitos. Aí ele traz 5 preceitos. Então você viu comigo 4 pilares da fé, agora você vai ver 5 preceitos. Ele diz, primeiro, falar com fé daquilo que cremos. Então você crê, você confessa. Tem que confessar o que você crê. Lembra que eu falei? Crer, confessar, receber e praticar. Agora aqui, ó, falar com fé daquilo que cremos. Depois 2, ter paciência. Você sabe que paciência é a ciência da paz. Ter paz em tudo. Paz em tudo. Não deixe que nada, irmão, não haja em nada. Atenção, atenção, Zezé, se você estiver ligada com a gente aí, não tome nenhuma atitude no furor do desespero. Não tome. Motivar-se com paz interior, confiando em Deus. Então lembra, a confiança, confiando em Deus. Esperar, porque tudo tem um momento certo para acontecer. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Eu colocaria aqui, se eu tivesse, aliás, vou colocar que eu tenho a minha caneta amarela. Olha, quase esqueci que eu trouxe para mostrar para vocês hoje. Olha que coisa linda, né? Vou colocar aqui, olha, Eclesiastes, deixa eu ver aqui, que muito tempo que eu não vou lá. Vamos ver aqui, Eclesiastes, capítulo 3, que é tremendo. Eu faria uma ligação, eu colocaria Provérbios 3, aqui, ó, no número 3, da página 87, e colocaria Eclesiastes 3, que Provérbios 3 fala sobre o caminho da sabedoria, e Eclesiastes 3 fala que tudo tem um tempo. Um tempo. Deus tem um tempo para tudo, para todas as coisas, né? Cadê? Vamos lá. Tudo, ó, Eclesiastes 3, todo o capítulo, mas começa dizendo assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, aqui no tópico 3 da página 87, quando ele diz motivar-se com paz interior, confiando em Deus, você tem que estar atrelado a Provérbios capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, é o mesmo capítulo para vocês marcarem. Depois no tópico 4 da página 87, ele diz esperar, porque tudo tem um momento certo para acontecer. Então você faz esse eixo, você está aqui, motivado com paz interior, porque você já conhece Provérbios 3, Eclesiastes 3, claro que você vai esperar o tempo de Deus, o momento de Deus. O tempo de Deus é o melhor, o momento de Deus é o melhor, a forma de Deus é o melhor. A justiça de Deus é a justiça perfeita, irmão. E 5, ter esperança. Essa aqui, irmãos, desculpe, essa é a maior dificuldade do ser humano. Por isso que nós que somos seres humanos, mas também somos seres espirituais, nós temos 2 vantagens. A primeira é sobre os seres irracionais, que são os seres animais, não são seres humanos. Uma grande vantagem. Nós sabemos que nós temos um Deus. Nós sabemos que nós temos uma segurança, apesar da desvantagem de sabermos que vamos morrer dessa terra, mas nós temos uma segurança maior. Então, essa segurança maior, que agora vai para o ser humano, porque nós somos seres humanos, mas também somos seres espirituais. Nós sabemos que o nosso espírito foi criado não para perecer nesta terra, mas para sobreviver nesta terra e para que o nome de Deus seja glorificado e reconhecido nesta terra. Então você vai para o 5, que diz assim, ter esperança e não sofrer por antecipação com pensamentos de negativismos e ansiedade. Que eu vou te falar. Talvez você diga, bispo, para você é fácil. Fácil nada, você não conhece uma pessoa mais ansiosa que eu na carne. Mais ansiosa, mais imediatista, sabe? Na carne é carne, irmão, é tudo igual. Carne é tudo igual, carne para nada aproveita. Por isso que o apóstolo vem tratando nesse livro o tempo todo, do contexto, do conhecimento da graça, do perigo da lei, do perigo da nossa debilidade, da carne, do nosso envolvimento com a lei.
e da vantagem do nosso crescimento espiritual e do nosso conhecimento da justiça de Deus. Por isso que ele fecha aqui a página 87 dizendo assim: os teus sonhos são a tua vida, luta por eles com coragem, força e determinação. Ninguém poderá te derrubar. Tu és como um bambu que pode até dobrar até o chão sem quebrar. Agrada-te do Senhor. Aí ele cita os Salmos, né? Capítulo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E aí ele vem para a página 91, quando ele fala sobre as 7 decisões da fé. Então você viu comigo os 4 pilares da fé, você viu também as 5... ele fala aqui, os teus filhos alcancemos, aqui na página 87, né, nós falamos sobre os 5 preceitos, olha, 4 pilares, 5 preceitos, e agora, a partir da página 91, ele fala das 7 decisões. Você tem que decidir, é uma decisão que nós temos que tomar o tempo todo. Bispo, isso é uma escolha, é um livre-arbítrio? Não, isso é obediência. Quem decide diferente, irmão, não é livre-arbítrio, é desobediência. E aí, 12:1 diz, portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Lembra que eu falei para você, que se você queria os sinais atrás de você, você não podia ficar parado? Você tem que correr, irmão. Você tem que correr. E às vezes você diz, bispo, mas hoje eu não estou conseguindo nem correr, literalmente falando, estou nos frangalhos, irmão. Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, caminhe. Se você não puder caminhar, rasteje, mas não fique parado. Porque quem está se movimentando vai estar sempre à frente de quem ficou parado. Então, Paulo diz aos Hebreus, eu avanço a carreira que me está proposta. E aí, ele diz, o primeiro tópico é a transformação pela renovação da mente. Então, nós precisamos, isso é todo dia, isso é um trabalho de persistência, de crescimento, de perseverança, de confiança, de crer. É todo dia, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o que é o culto racional? É trazer a sua razão para a necessidade de honrar a Deus. Culto é honra ao Senhor. Primeiro, ele diz, não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois ele vai para o tópico 2, ele diz, conservar firme a confissão. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a confissão. Depois, o 3, ele diz, a libertação das ansiedades da vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem. Tem é continuamente. Tem ou não tem? Tem cuidado de vós. E o versículo 8 é sério, porque as pessoas, às vezes eu digo assim, será que a minha Bíblia é diferente da dos outros? Porque a pessoa fica distraída, Rosa. Sandra e Madalena, não, Rogério, pensei que era Madalena, mas é o Rogério que está ali na mesa. Sandra, Rosa, Madalena. As pessoas se distraem. E o versículo 8, Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então ele anda a derredor, né? Derredor é ao seu redor, sem se aproximar tanto, mas é um redor, nesse contexto aqui, desse versículo, é um derredor, ele não pode se aproximar tanto de você, mas ele está rodeando, ele está te cercando, ele está armando armadilhas,
ele está imitando, ele manda uma mensagem negativa, ele está rugindo, ele está fazendo um barulho forte. Barulho forte, imitando um leão, parece leão, mas o leão da tribo de Judá é único, é só Jesus, mas ele imita um leão. E na carne todos nós vamos ver um grande leão, um leão feroz. Então, o apóstolo Miguel Ângelo explica isso aqui muito bem também, mas isso aqui é se você não se liberta da ansiedade da vida, você para, a ansiedade te paralisa. Depois, o tópico 4 diz aprender a semear com fartura, ou seja, aprender a se envolver financeiramente. Porque acredite, é nessa área financeira que nós somos mais provados aqui nessa terra. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Quanto mais você descobre isso, mais você quer semear, é uma causa-consequência. Depois do 5 ele diz, não ter envolvimento com o mundo, nem com as doutrinas da lei. Ele traz 1 Timóteo 4, 16, que é um dos textos que eu mais amo, mas eu queria ler com você o 15 também. Medita nestas coisas. Medita. E nelas, ser diligente. Essa palavra diligente do grego é esforçado, dedicado e fiel. Para que o teu progresso, a tua vitória, a tua prosperidade, o teu sucesso. É isso aí, olha. A todos seja manifesto. A todos, entende, Nadir? Não adianta. Não adianta. A todos. Por que o salmista no Salmo 23, ele diz, colocas uma mesa perante mim na presença dos adversários? Depois no 16, aí vem essa máxima que eu amo esse texto, do versículo 16. Ele diz, tem cuidado de ti mesmo, está aqui no livro, e da doutrina. Porque de fé em fé, você e a doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, é assim, lembra a vontade de Deus? Salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Salvarás. Essa salvação do sotéria, do grego, na soterologia, salvar em todos os aspectos, irmãos, em todos os aspectos. Agora é interessante que ele não está dizendo que você vai salvar a você e o teu próximo, não. Tem que ler direito esse versículo. Ele diz que vai salvar a você e aos teus ouvintes. O próximo que quiser te ouvir. Você não pode fazer pelo outro. Você pode fazer por si. E para que o outro te ouça. Bispo. Irmãos, isso é graça de Deus. Isso aqui não é história de carochinha. Isso aqui não é apenas uma forma literária. Isso aqui é prática. Isso aqui é crer, receber, confessar e praticar. Isso aqui é obedecer os 5 pilares, os 4 pilares da fé, né, as 5 características que falamos agora há pouco, e esses, os 5 princípios, e agora, sabe, essas 7 decisões. Decidiu e pronto, não tem mais negócio. Depois o versículo, não, vamos agora para a 6ª, ele diz, aprender a participar da vida de outros, ou seja, você entende que você está aqui para isso, você participa, claro, você não é, eu digo sempre, você é um influenciador, você não pode se deixar ser influenciado, mas você vai influenciar, irmãos, você vai influenciar, e para isso você tem que participar. E 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, ele diz, Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Você está vendo que Paulo, ele cita uma condição, uma pessoa negativa. Eu sempre digo isso para minha esposa. Eu falo, amor,
A gente, às vezes, quanto maior o nível que você tiver no ministério, mais você sofre, às vezes, injustiça. As pessoas estão te julgando o tempo todo, te entendem mal, sabe? E muitas vezes a pessoa te julga mal e eu digo, amor, vamos interceder, vamos orar, porque Deus vai esclarecer tudo isso, vamos esperar. E a gente ora, espera e continua intercedendo. E muitas vezes a pessoa ouve Deus e tudo se acerta, tudo se ajusta. É só uma questão da pessoa ouvir. Deus tem um tempo. Quem vai sofrer, Paulo ainda diz, olha, que isso não lhe seja posto em conta. Sabe, então a nossa posição é essa. Você está fazendo certo, continue fazendo certo. Porque se o outro estiver na carne, continua no espírito. Porque carne com carne só dá tragédia. Permaneça no espírito. É isso que ele está dizendo aqui. Então, aprender a participar da vida dos outros. Depois o 7, agir quando chega a hora. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Salmo 37, versículo 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso o salmista disse, e hoje eu posso dizer, e o mais Ele já fez. Deus já fez, irmãos. Diga comigo, Deus já fez. Nós temos que fazer agora é seguir essa jornada. Tenho dito isso aqui muito. Não seja mais uma vítima, né? Não seja mais uma vítima. Você está aqui para viver o que Deus planejou para você. Você está aqui para viver isso. Nascemos para vencer, sabe? Você nasceu para vencer. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Isso aí tem que segurar. Tem que nos segurar a todos, irmãos. Nós vamos surpreender o Brasil. E o Brasil vai surpreender o mundo por causa deste ministério. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Sabe por quê? Porque nós nascemos para vencer. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém.